Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, com a natureza ao fundo. Vocês vão certamente ouvir aí alguns grilinhos disputando o áudio comigo, mas tá tudo certo. Eles não vão trazer notícias do Botafogo. Pode até trazer, né? Tem tanta gente falando aí de Botafogo, daqui a pouco o Grilo traz um novo treinador aí. Mas eu tô aqui para falar de quem pode ser o novo Luiz Henrique, o Luiz Guilherme. Canal Gigante Glorioso foi depois da live que fizemos hoje pela manhã lá no Dois Toques, né? Nós fomos buscar mais informações de por que o ex-jogador e comentarista da ESPN, Zinho, falou sobre o Luiz Guilherme no Botafogo. E as notícias, as informações pelo menos, são animadoras, né? Quero falar também sobre o novo Júnior Santos, já que o velho está lá no Atlético Mineiro, não está agradando muito não, mas eles vão se acostumando com esse estilo do Júnior Santos. Vou falar sobre o Juan Cruz, que provavelmente faz exames hoje e assina com o Botafogo. A gente vai falar sobre isso, entre outros assuntos, depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês, somos mais de 124 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Com o apoio de vocês, a gente vai chegando na nossa rota dos 130 mil inscritos. Travamos aí um pouquinho, parece que a roda ficou presa, mas de repente é o Botafogo, que está uma roda presa danada no início de 2025, e a galera não está tão empolgada, mas o GG segue fazendo o seu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um jogador que me empolga muito, podendo ser um novo Luiz Henrique. Esse tem mais potencial para ser o que o Luiz Henrique foi no Botafogo na temporada de 2024. Trata-se do Luiz Guilherme, Luiz com S, né? Luiz Guilherme, que está no West Ham, que foi muito bem vendido pelo Palmeiras, a equipe inglesa, mas não está agradando, não está agradando. Assim como o Luiz Henrique também, de certa forma, não agradou no início lá no Betis, né? Depois começou a jogar bem, muito bem até, e aí o Botafogo foi lá e comprou. O Luiz Guilherme saiu do Palmeiras como um dos grandes ativos do clube. Muita gente criticou a venda dessa joia, mas o Palmeiras precisava fazer caixa, né? Para manter o nível alto de contratações, ele também precisa vender. Isso faz parte do futebol, todo mundo tem que vender, até o Palmeiras. E hoje o Botafogo tem o Arthur ali na ponta, mas é claro que para quem tinha Luiz Henrique e Júnior Santos, um Júnior Santos jogando muita bola em 2024 e o Luiz Henrique também jogando muita bola, o Botafogo precisa ter alguém com esse estilo. O Arthur é muito bom jogador, mas não tem o estilo do Luiz Henrique. O Luiz Guilherme já se assemelha um pouco mais. Além de ser jovem, ter muito talento, um jogador que pode ser explorado futuramente pela rede Eagle Football, mas o importante é entregar aqui, deixar títulos aqui, deixar taças aqui. O que vai acontecer depois de as taças chegarem é com o staff do jogador, é com quem vai fazer a gestão da carreira do atleta. O que nos interessa é que o Luiz Guilherme, e essa informação é importante, porque o Zinho trouxe essa informação. E aí até o Michael Martins lembrou na live de hoje pela manhã no Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não é inscrito lá, se inscreva no nosso canal, que fala muito sobre o mercado da bola, Dois Toques, que a informação tendo vinda pelo Zinho, que não é um repórter, informante que busca furo de reportagem e tal, tem até mais credibilidade do que se tivesse vindo por um desses que adora dar furo, né? Sem metáforas aqui, tá? Na verdade, com todas as metáforas, produção, pelo amor de Deus. Então, o Zinho recebeu o contato de uma fonte, que é a mesma fonte do nosso amigo Otávio Bocão, que sempre esteve certo no caso Bitelo, né? Muita gente entrou aí na vibe de desmerecer o Bocão. O Bocão sempre esteve certo no caso Bitelo, foi o primeiro a falar, manteve o que foi falado, tá? E ontem o Michael Martins falou sobre o Bitelo, se você quiser saber, você vai lá no vídeo de ontem. E o Bocão também falou sobre o Luiz Guilherme. Qual é a jogada do Luiz Guilherme, né? Hoje buscamos também contato com uma fonte, que inclusive trabalha lá no Palmeiras, amigo nosso aqui. Ele falou o seguinte, o Luiz Guilherme é um grande jogador. Tinha tudo para se desenvolver no Palmeiras, mas o Palmeiras precisou vendê-lo. O Luiz Guilherme, quando chegou no futebol inglês, chamou muita atenção pelo potencial que ele tinha, mas no West Ham não se desenvolveu
a ponto de ser um titular absoluto, a ponto de fazer com que o West Ham pudesse, inclusive, revendê-lo ou ganhar muito dinheiro esportivamente ou financeiramente, com vendas para os grandes clubes ali da Inglaterra. Isso não aconteceu. E aí o West Ham viu uma boa possibilidade de o Luiz Guilherme ir para o Porto, mas a janela fechou e a negociação não aconteceu. Com a janela europeia fechada, isso é providencial, para vocês entenderem que agora os nomes que aparecerem devem realmente chegar. Por quê? Porque não tem outra concorrência. Não há mais a concorrência dos clubes europeus. Há a concorrência de clubes brasileiros e ainda de clubes do mundo árabe. Luiz Guilherme é um jogador jovem, né? Não teria motivos para ir para o mundo árabe, até porque tem muita bola para jogar, dependendo do contrato, né? E o Botafogo pode realmente ser o destino do Luiz Guilherme. Há uma ideia de proposta interessante, há um projeto interessante para o jogador, o mesmo projeto que foi para o Thiago Almada e que seria para o Luiz Henrique se o Luiz Henrique não tivesse feito outras escolhas. Tá? Se está feliz ou não está, não sei, mas ganhou muito dinheiro nessa negociação. Tá? O Luiz Guilherme é um grande nome, é um cara que chegaria para brigar forte pela titularidade com o Arthur, tem um estilo do Luiz Henrique. Se vai fazer o que o Luiz Henrique fez, só o tempo vai dizer, e se chegar no Botafogo, o futebol dentro de campo e a maneira como vai se entrosar com o time alvinegro. Mas que é um grande nome com muito mais potencial para ser um novo LH, o Luiz Guilherme é sim, com certeza, um nome que empolga mais do que, por exemplo, Rollraiser ou o próprio Arthur. Hoje é o dia em que algumas fontes, alguns canais, alguns jornalistas disseram que vai ter uma conversa, que haverá uma conversa entre John Textor e Roberto Mantini. Eu vou deixar isso para a segunda edição. Eu não tenho nada a acrescentar sobre isso, vocês sabem muito bem o que eu penso sobre isso. Então vou esperar realmente isso se confirmar. Se realmente haverá essa conversa e o que vai vir dessa conversa a gente traz na nossa segunda edição. Agora vamos falar de um jogador que chega, que foi comprado pelo Botafogo, que chega nessa quarta, no Rio de Janeiro, para fazer exames, para assinar com o Glorioso, que seria o novo Júnior Santos. A gente está em busca do novo Luiz Henrique, também estamos em busca do novo Júnior Santos. É o Juan Cruz. A gente já falou algumas vezes dele aqui, né? Mas agora o Botafogo acerta a compra do Juan Cruz por 8 milhões de euros. Próximo valor aí que o Botafogo vendeu o Júnior Santos para o Atlético Mineiro, né? E como eu falei para vocês, a última temporada do Juan Cruz pelo Ludogorets, da Bulgária, foi até mais interessante. Ele teve uma média de gols boa, uma média de participações muito boa, que você está vendo aí na tela, né? São 10 gols e 3 assistências, né? Em 18 jogos. E é um jogador que vem da mesma forma que chegou o Júnior Santos aqui. Sem uma expectativa alta, o Júnior Santos quando chegou para compor elenco, o Botafogo não tinha ninguém ali para fazer sombra ao Tiquinho Soares, que também tinha acabado de chegar. Então, o Juan Cruz chega sem pressão, inclusive até alguns torcedores rivais dizendo, Juan Cruz credo, tal. Mas chega por 8 milhões de euros para ser um jogador para brigar ali também no lado do Júnior Santos, mas é um jogador que também tem muita chegada, como o Júnior Santos inicialmente, chegada dentro da área, pisa na área para fazer gol. Vamos ver como vai ser isso, né? Mas isso é certo, né? O Juan Cruz chegando é mais um reforço para o Botafogo, não à altura da nossa temporada. Acho que o torcedor esperava muito mais. Todavia, eu acho que os 4 nomes que o John Textor falou que viriam para, enfim, mudar o Botafogo no mercado e tal, eles devem chegar agora, já que a janela europeia se fechou. Então você não tem a concorrência mais do mundo europeu e é o momento em que o Botafogo tem para elevar, e elevar bastante, o nível dos reforços nessa janela. Eu fico por aqui. Segunda edição do Plantão Glorioso hoje promete, hein? Um grande abraço a todos, saudações alvinegras. Fui.